Hoje a gente vai conversar com a Mariana Marta. Mariana é professora substituta da UFSCar do Departamento de Educação. Mari, obrigada de ter aceito o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. Queria que você contasse um pouco, né, da sua trajetória até chegar na UFSCar, e você também fala muito, estuda muito sobre as questões étnico-raciais, educação antirracista, e aí eu queria que você contasse para a gente como é que isso vai se cruzando na sua trajetória. Então, tá bom. Boa tarde para você, para todo mundo que está ouvindo a gente. Agradeço de novo o convite de vocês. Eu vou começar, a gente sempre escolhe um começo, né? Sim. Eu vou começar da minha formação como professora mesmo, né? Porque eu começo a me formar como professora no ensino médio, na época que a gente ainda fazia magistério. Então eu fiz magistério e depois fui fazer pedagogia. Eu morava em São Paulo, né? Então eu estudei em São Paulo, né? Fiz pedagogia na USP e durante a minha graduação, durante o magistério, nada disso acontecia. Nenhum debate relacionado à educação antirracista acontecia. E isso não era pauta da educação, sim, digamos ainda, né? A gente tinha um pequeníssimo debate, que não por acaso se chamava tema transversal, de pluralidade cultural, acho que era esse o nome, num documento que se chamava Parâmetros Curriculares Nacionais. Então era uma coisa muito marginal, né? Para o sentido da educação e para a estrutura do currículo da educação. Então, praticamente não tive nada durante o magistério. Durante o curso de graduação, na própria faculdade de pedagogia, na USP, eu também não tive nada. Eu estudo no período em que a lei é aprovada. E aí a lei que eu me refiro, sim, é a Lei de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas Escolas, que foi aprovada em 2003. Nesse período eu estou ali na faculdade. No curso de pedagogia mesmo, eu não tive também nenhuma orientação e nenhum debate aprofundado sobre esse assunto. Mas, particularmente, eu escolhi fazer essa formação porque durante a sua graduação você tem uma estrutura do currículo em que você pode eleger algumas disciplinas para complementarem sua formação. Sim. É o que as graduações chamam de disciplinas optativas. E por estar na Universidade de São Paulo, eu tinha acesso a diferentes faculdades, né? Assim, em questão de passos, sim, eu podia mudar de faculdade. E eu podia escolher qualquer dos cursos dessas outras faculdades, desde que os créditos fossem equivalentes àqueles das disciplinas optativas. E aí eu escolhi primeiro uma disciplina na Faculdade de Antropologia, chamada Candomblé e Umbanda, do professor Wagner da Silva. Foi a primeira disciplina que eu fiz. E as outras duas disciplinas eu escolhi na faculdade também de antropologia, mas com o professor Kabengele Munanga, que é um dos clássicos das relações, sim, raciais no Brasil. Então, eu comecei a entender um pouquinho do assunto do ponto de vista dos estudos e da ciência, sim, né? Com essas formações em outras faculdades que não a minha de pedagogia, mas elas complementaram a minha formação por uma escolha própria. Depois disso, e aí assim, junto com a minha formação, eu seguia trabalhando na educação básica, então comecei como professora da educação básica, fundamental e infantil. Quando eu mudei aqui, e aí estava na escola particular, né, depois eu passei a ser professora da rede pública, da rede estadual, e me transferi aqui para Sorocaba. Eu tinha casado com o Danilo e me transferi para cá. E comecei a trabalhar no centro da cidade, numa escola, no Visconde de Porto Seguro. No ano seguinte, eu prestei concurso para a rede municipal e virei orientadora pedagógica. Então, aí eu saí da rede estadual e fui para a rede municipal em Sorocaba. Então, eu fui migrando, assim, da escola particular para a escola pública, sim, e para as duas redes. Quando eu cheguei aqui... Quais as diferenças, Mari? Das redes? Das redes. Na época em que eu trabalhava, eu poderia dizer que as diferenças eram pequenas, assim. É uma diferença de gestão pública mesmo, né? Mas hoje em dia, eu vejo que as diferenças entre as redes estão muito grandes. Primeiro porque você tem pouquíssimas escolas de ensino fundamental 1, que são da rede estadual, a maioria, a esmagadora maioria é da rede municipal, e tem que ser assim mesmo, pelo processo de municipalização do ensino.
Mas, hoje em dia, a gente tem uma diferença muito grande, muito gritante, que é com relação ao currículo. Como o governo do estado de São Paulo tem priorizado, pela gestão do atual secretário de Educação, o uso de plataformas digitais, ao invés dos livros didáticos, os currículos das escolas estaduais têm ficado cada vez mais engessados. Então, o professor tem se encontrado numa situação de reprodução de conteúdos, até porque eles são absolutamente controlados. Então, sim, você tem que dar os conteúdos que estão ali prescritos. Controlado pelo próprio professor, controlado pelo aluno, controlado pela coordenação da escola. Então, a estrutura entre as redes de ensino tem ficado muito diferentes, assim. Agora, fazia muita diferença também na época trabalhar na rede estadual, na rede municipal, por conta do salário. O salário, sim, também era muito maior na rede municipal do que na rede estadual. E a rede municipal, não por acaso, por estar todas juntas, localizada no mesmo lugar, facilita a integração e a comunicação entre os profissionais, né? Então, sim, até para você poder mobilizar com relação a alguma demanda política, institucional, que a classe ache importante, é mais fácil quando você é de um âmbito municipal, por exemplo. Aí, quando eu mudei aqui para Sorocaba, o Danilo, meu marido, que já era daqui, me apresentou para a Rosângela, que era uma das fundadoras do Centro Cultural Quilombinho, sim, né? Que ficava ali pertinho de onde ele morava, que era no Jardim Paulistano. Aí eu comecei a frequentar o Centro Cultural Quilombinho, conversei com a Rosângela e me autoelegi para dar uma atividade lá. Falei, posso dar uma aula aqui, eu fazer algum projeto? Ela falou, ai, super pode, ficou super favorável, né? Então comecei dando algumas aulas, uma vez por semana, uma aula de História e Cultura Afro-Brasileira, alguma coisa assim. E acho que aquilo demorou entre 1 e 2 anos, né? Naquela proposta. Aí, muitas coisas aconteceram também, né? Então, eu era orientadora pedagógica da rede municipal e fazia essas atividades no Centro Cultural Quilombinho. E aí, fiquei grávida. E depois que eu pari meu primeiro filho, eu não queria trabalhar o dia inteiro, porque como orientadora, sim, pedagógica eu trabalhava o dia inteiro, e nem queria botar ele na creche o dia inteiro. Aí eu conversei... O dilema das mães. O dilema das mães, Aí eu exonerei meu cargo, mas conversei com a Rosângela e aí eu me tornei coordenadora pedagógica do Centro Cultural. Eu já estava como coordenadora, sim, na rede, a Rosângela conhecia um pouco do meu trabalho, ela falou, vem ser coordenadora aqui no Centro Cultural. Eu falei, ótimo, excelente. E aí fiquei como coordenadora pedagógica um tempão, da rede municipal, do Centro Cultural Quilombinho. E foi massa, porque como coordenadora pedagógica também, eu comecei a conhecer melhor outras... o Centro Cultural Quilombinho não era uma representação do movimento negro, mas ele atuava em conjunto com, sim, o movimento negro. Então, a gente estava no conselho da comunidade negra de Sorocaba e em diálogo com outras representações. Na época, o movimento de hip hop e da revista Cara Preta, acho que era esse nome que tinha, que, sim, era a revista do Mano Brown, do Márcio Brown. Então, a gente estava sempre junto, né, nesses movimentos. E isso me ajudou a conhecer um pouquinho mais de como atuava o movimento negro aqui em Sorocaba. Depois, durante essa atividade no Centro Cultural Quilombinho, a gente conversava muito com os professores da rede municipal, porque eu tinha uma relação muito próxima com eles, eu tinha recém saído, sim, da rede municipal. E a Rosângela, que era também professora da rede municipal. Então, a gente estava sempre tentando desenvolver alguma atividade mais cruzada com a rede municipal. Naquela época, Sorocaba tinha um projeto de cidade educadora, de eleger determinados pontos para a cidade, para serem pontos, né, de cultura da cidade. E aí, o Centro Cultural Quilombinho tinha esse título de ser um dos pontos da cidade educadora de Sorocaba. Então, as escolas da rede municipal podiam visitar o Centro Cultural Quilombinho como uma atividade de estudo do meio. Nesse dia de visita, então, a gente fazia um debate sobre raça e racismo, eles faziam uma atividade de capoeira ou uma atividade de arte, a gente assistia filme, cantava música, era uma atividade super legal. Então, naquela época, muitas escolas da rede municipal conheciam o Centro Cultural Quilombinho, porque ele era um espaço de visitação, né? E a Rosângela tinha uma postura bastante ativa para o tempo todo estar divulgando, sim, o que era o Centro Cultural Quilombinho. Então,
proposição, essa minha investida no Centro Cultural Quilombinho foi uma das grandes molas propulsoras para eu entender que papel que eu estava assumindo nesse bojo da educação antirracista. Mari, o Centro Cultural Quilombinho é uma referência aqui em Sorocaba, né? Enquanto um projeto que vai tratar a respeito das questões raciais, um projeto de acolhimento, sobretudo, né, de crianças negras. Como é que foi como é que linka essa experiência do Projeto Quilombinho, da sua experiência enquanto professora da rede, né, e orientadora da Rede Municipal de Educação e as suas formações? Então, tá no Centro Cultural Quilombinho e ao mesmo tempo tá conectado com os professores da rede municipal foi o que favoreceu a gente conseguir empurrar um primeiro curso de formação que era uma demanda nossa e do movimento negro, para que os profissionais da rede pudessem ter uma formação sobre educação das relações étnico-raciais. E aí a gente conseguiu uma primeira edição disso em 2010, né? Mas foi primeira e única, como eu disse. Contudo, ter feito parte dessa experiência, ter coordenado esse primeiro curso, foi o que fez nascer em mim essa ideia de que esse diálogo da educação antirracista era um diálogo que eu queria assumir como meu também, né, para o meu campo de atuação, para além daquele que eu estava exercendo no Centro Cultural Quilombinho. Foi a partir daí que, então, em 2012, eu me inscrevi no programa de pós-graduação da UFSCar, que naquela altura abria sua primeira turma de mestrado, e usei a temática que eu estava ali desenvolvendo, né, como atuação numa representação do movimento negro, que era o Centro Cultural Quilombinho, para poder pesquisar justamente a atuação dos movimentos negros em Sorocaba e sua relação com a educação. Depois eu segui para o doutorado também, fazendo uma pesquisa sobre os currículos da pedagogia e a educação das relações étnico-raciais. Depois fiz uma outra pesquisa de pós-doutorado para entender como é que os estudantes negros estavam se relacionando com o espaço universitário, como é que era esse sentimento, essa relação de pertencimento ao espaço universitário. Então, todas as minhas especializações, a partir dessa experiência que eu tive com o Centro Cultural Quilombinho, que impulsionaram e que orientaram o que eu escolhi para me especializar, né? E aí, concomitante a essas formações de pós-graduação, assim que eu terminei o mestrado, para ser mais exato, eu comecei a dar aula no ensino superior. Comecei pelo ensino superior privado e, ao mesmo tempo, comecei, né, junto com a Rosana é a professora da UFSCar que eu substituo. Sim. Junto com a Rosana, eu participei da inauguração do ETNIS, que é o nosso grupo de estudo e pesquisa, que se chama Educação, Territórios Negros e Saúde. Então, desde 2014, eu estou tanto envolvida com a docência no ensino superior, quanto com a pesquisa, né, com esse grupo de pesquisa. Hoje, eu sou vice-líder do grupo de pesquisa, junto com a Rosana. Então, tenho aí praticamente 10 anos de especialização em educação das relações étnico-raciais e na formação de professores, inicial e continuada também. Sim. Mari, logo que a gente começou a conversar, você falou da sua formação primeira ali, né, na pedagogia, e que num determinado momento houve uma escolha sua para estudar as questões raciais. Então eu queria saber qual foi a sua motivação pessoal, porque isso vai fugir do currículo, né? Foge do que todo mundo faz. Então, eu queria que você falasse também um pouco para a gente se daí essa escolha, ela é motivada pessoalmente, né? Por que ideia, ou por que móvel, ou por que motivo, ou por que emoção, por que sentimento. Essa pergunta de psicanalista. Faz parte. Eu acho que eu não tenho uma explicação explícita para dar sobre isso, porque eu não era uma pessoa durante a graduação que, sabe, né, que eu sempre soube que eu era uma mulher preta, porque é uma coisa visível, mas nunca foi, até aquele momento, não era uma definição de um sujeito político, né, essa definição de ser uma mulher negra. Então, eu não sabia caminhar por esses espaços. Eu sinceramente não sei por que eu fiz essa escolha naquela altura, porque
Eu acho que eu fui olhando, assim, eu lembro na época de pensar um pouco assim, não quero fazer nenhuma disciplina aqui na pedagogia. Sim. Talvez isso fosse uma coisa de tipo, já não tá mais nenhuma delas conversando comigo, já que eu posso escolher outras, eu quero encontrar outros espaços, né? E tinha algum interesse em compreender um pouco mais essa ancestralidade, mas não era, na época não foi uma escolha explícita, eu não tinha esse conhecimento prévio e falei, tenho agora a intenção de aprender sobre isso. Quando eu fiz a disciplina do Kabengele Lemunanga, eu não sabia quem era o Kabengele Lemunanga. Então, não é como hoje, sim, que eu encontro e reverencio ele, e abaixo para falar com ele, faço uma saudação, enfim, tem todo uma relação de respeito e de honra, né, pelo legado que ele deixa pra gente e continua construindo. Na época, eu falei, é um professor daqui que trabalha com esse tema, eu acho que pode ser bacana. Depois é que eu fui ver quem que ele era. Mas, então, não foram escolhas naquele momento intencionais, mas que foram muito, muito bacanas, assim. Hoje foram muito certeiras, assim. Sim. Você foi falando ali do Kabengele e você também fala dessa construção desse sujeito político, né? Hoje você é uma mulher negra, professora da universidade, né? Qual que é o impacto disso para você, para os alunos da universidade? Porque você também tem uma pesquisa que vai falar sobre como esses alunos se sentem nesse espaço, né? Verdade. Como é que é isso hoje? Ser uma professora negra no ensino superior, eu acho bacaníssimo. Eu adoro ser professora do ensino superior e dar aula para a formação de professores, eu me encontro nisso. Mas, felizmente, aqui na UFSCar de Sorocaba, e no Departamento de Educação, eu não sou a única mulher negra. Que bom. Que bom. Então, a gente tem a própria professora Rosana, minha parceira de trabalho, eu falo que é minha madrinha intelectual. Rosana é uma mulher negra, embora tenha uma pele muito clara, sim, né? E também tem outros, né? Mas tem a professora Valburga, com quem eu também trabalho bastante. Valburga é especialista em educação infantil, também é uma mulher preta. Então, eu não estou sozinha, né? Então, eu já chego com um espaço bem consolidado. E quando eu chego na UFSCar, os meus colegas, que hoje são colegas de trabalho, mas também já foram meus professores, quando eu fazia mestrado, né? Eles também já sabem do que eu falo, o que eu trabalho. Então, eu encontro um espaço de muita parceria, né? Para esse trabalho. Então, é um ambiente de trabalho muito favorável para um debate das relações étnico-raciais. E para os alunos, eu sempre ouço comentários muito positivos. Então, esse semestre mesmo, logo no primeiro dia, na hora das apresentações, uma aluna que também é negra disse que tinha muito orgulho de eu estar ali, de eu ser professora dela, né, de ser uma representante mulher negra e de estar naquela disciplina debatendo aquele assunto. Então, aquela aluna expressou publicamente isso, né? E outras alunas fazem isso frequentemente também. E eu me sinto muito honrada de poder caminhar junto com elas nesse sentido, né? Então, eu queria destacar também um outro aspecto, que é a importância da representatividade, né? De ser mulher negra e estar nesse local, de ser responsável por um debate, por uma temática específica, que é para os alunos brancos, né? Então, os alunos brancos também se alimentam dessa representatividade negra de forma positiva, né? Então, a gente fala de outros assuntos, né? Não é só de educação das relações étnico-raciais. Esse semestre, por exemplo, eu dou aula de gestão escolar, e os alunos me procuram para orientar trabalho sobre gestão escolar. Então, a gente vai assumindo outros espaços e tornando-se referência para outros grupos. E esse é um dos objetivos da educação das relações étnico-raciais, né? Sim. Melhorar as relações étnico-raciais entre os grupos. Então, não é só da construção positiva da população negra e da população indígena, sobretudo isso, mas é também de tornar-se referência e de construir uma identidade positiva sobre as pessoas negras e sobre as pessoas indígenas. Então, acho que ocupar um papel como esse é muito importante. Há mais ou menos um mês, uma das minhas orientandas defendeu um trabalho sobre gestão escolar e saúde mental. E ela é uma aluna branca. E
não propositalmente, ela escolheu uma banca inteira negra. Então era eu, a professora Rosana e um outro professor chamado Rafael. Então eram 3 professores negros debatendo gestão escolar, porque somos especialistas e profissionais da educação, né? E esse é um aspecto importante porque é um dos pontos que nos humanizam, né? Porque ser mulher negra ou ser homem negro é uma parte da nossa trajetória, né? E alguns de nós assumimos esse assunto como pauta da nossa vida profissional, que seja, ou política, né? Da atuação social. Mas a gente tem outras tantas pautas para falar, né? Então, eu também sou uma grande militante da educação. Então, os alunos começam a naturalizar o fato de ter pessoas negras falando, inclusive, de outros assuntos que não só os raciais, né? Então, acho que ocupar esses papéis é positivo para todo mundo. Acho que isso que você traz é a materialização da frase, né? As pessoas negras, elas podem estar em todos os lugares. Elas devem ocupar todos os lugares. Com tudo isso que você vai trazendo da universidade, a gente pode pensar a universidade realmente construindo um espaço para que as pessoas negras possam estar, pesquisar, representar e habitar como um espaço plural? Sim, eu diria que sim. A universidade pública tem se construído para que esse lugar seja real e efetivo. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou prestando concurso para a minha própria área de relações étnico-raciais e é uma vaga de políticas de ação afirmativa, destinada a pessoas negras, né? A gente já está na 3ª fase do concurso e, salvo engano, todos os candidatos que estão nessa fase são candidatos negros, né? Então, acho que tem um candidato branco e, claro, esse candidato branco, se ficar em primeiro lugar e um candidato negro ficar em segundo, como a vaga é dedicada ao candidato negro, o candidato negro é que tem direito a assumir essa vaga. Então, a universidade tem feito políticas de ações afirmativas nos cargos de representação, né, dos professores, a gente tem grupo de pesquisas, a gente tem bolsas para estudantes não brancos na universidade, bolsas de pesquisa, né, para esses estudantes desenvolverem, além das bolsas de permanência. Bolsa de pesquisa também é uma bolsa de permanência, mas enfim, mais focada no estudo. Há um vestibular indígena, por exemplo, para o acesso de estudantes indígenas. Então, a gente tem uma série de políticas, sobretudo as universidades federais, né? As universidades estaduais têm uma gestão autônoma diferente, varia de uma para outra, e, em geral, elas acabam sempre estando atrás das universidades federais, né, no quesito de políticas de ação afirmativa. Mas eu acho que a gente tem um passo muito grande dado, conquistado a duras penas, né, e que tem que ser mantido também a partir de lutas, né, a gente não pode, porque a gente conquista o espaço, mas para as pessoas tirarem, né, também é fácil. Então, a gente não pode deixar a peteca cair, sabe? E quanto mais gente a gente trouxer para a luta, melhor. Angela Davis fala que a liberdade é uma luta constante, né? Então, conforme você foi falando, né, das questões da universidade, eu também vou percebendo que você tem você tem um aumento do acesso. E esse aumento do acesso, ele caminha junto com a informação que chega para as pessoas negras, por exemplo, poderem acessar a universidade? Não sei se chega muito efetivamente para as pessoas negras acessarem a universidade. Então, aqui em Sorocaba, por exemplo, grande parte da população negra está localizada na zona norte da cidade. Não por acaso a zona norte da cidade tem as escolas com estrutura mais precária, né? Não falando não do corpo docente dessa universidade, mas estruturalmente mesmo. A gente tem, inclusive, uma pesquisa da UFSCar recente também, de uma estudante da geografia, chama Ana Basílio, essa pesquisadora, e ela mostra como as escolas, não por acaso, as escolas da população negra, né, da zona norte de Sorocaba, onde tem maior contingente de população negra, são as escolas com a estrutura mais precária mesmo. Eu não sei se essas informações do acesso à universidade e dessa possibilidade de acessar as políticas de ação afirmativa chegam para esses estudantes, que são os estudantes negros de Sorocaba, né?
Eu tenho muito aluno, por exemplo, não são todos, mas eu tenho vários que vieram das escolas particulares, de Sorocaba, inclusive, né? Esses sabiam disso, mesmo não sendo alguns deles negros. Então, eu acho que falta um diálogo ainda maior entre o ensino superior e essa dinâmica pública de tornar muito conhecido o acesso à universidade, que benefícios isso pode trazer. Com relação, inclusive, às bolsas de permanência, que os estudantes, obviamente, vão precisar disso para não fazer outra coisa, né, ao invés de estudar. Então, acho que esse é um ponto em que a gente precisa melhorar. Sim, é muito louco isso que você está dizendo, né? Porque é dar acesso público ao público que da qual esse lugar é destinado. Né? É por isso que a gente conversa e fala sobre isso e pensa sobre isso, né? Para que esses estudantes eles consigam chegar lá. E não só os estudantes, né? Mas que as pessoas, de maneira geral, saibam, né? Que existem possibilidades. Mari, eu queria que você dissesse qual é a música que canta sobre a sua trajetória. Assim, eu fiquei pensando, né? Nessa coisa da música. Música, eu gosto muito de música, e eu acho que a música, o tempo é uma coisa que é finita, né? Então tem relação com o momento da sua vida, né? A gente tem muitas músicas ao longo da vida. Eu não sei se é a música da minha trajetória, mas é a música deste momento. Ótimo. E por vários motivos. Um deles é porque eu estou vendo uma série sobre o Raul Seixas. Ah, mas ela é maravilhosa. E daí eu falei, vou escolher uma música do Raul Seixas. Eu nem sou super fã do Raul Seixas, mas eu acho que é um pouco de falta de conhecimento do repertório que ele desenvolveu. Sim. Mas ele é um conterrâneo nosso, né? Um baiano amigo. E então eu escolhi a música que chama Quando os Sinos Dobram, do Raul Seixas. Ótima escolha. E a série é maravilhosa, né? Porque ela também... eu tô no terceiro capítulo ainda. Ela fala um pouco disso, né? De como é que a gente é, né? O quanto é difícil ser o que a gente é. E o quanto ele vai lutando ali, a trajetória dele sempre, né? Para manter essa essência do negócio, né? De ser quem eu sou. E essa descoberta que a gente faz no percurso, né? Então, não é... ele não nasceu um gênio e sabendo das coisas que sabia, né? A gente vai se construindo, né? E até alguns nãos que a gente recebe, fala, peraí, mas o que eu gosto mesmo, né? Então, peraí, eu também gosto de baião e gosto de rock ao mesmo tempo. Como é que eu junto isso, né? Então, esse conhecimento de si, né? É processual, né? É pro resto da vida. Então, o que eu apresentei aqui é o que eu conheço de mim até hoje, né? Vamos ver o que vai ser da trajetória futura. Mari, obrigada. Eu que agradeço, amiga. Obrigada pelo convite.